Fala aí, rapaziada. Hoje vamos falar de futebol. Estarei falando sobre Neymar e convocação da seleção brasileira. Hoje o Diniz fez a primeira convocação da seleção. E aí vem uma pergunta que coincidiu-se que essa primeira convocação dá-se logo após o Neymar ter ido para o futebol da Arábia. E aí a questão é, o Neymar deve ou não continuar sendo convocado? Enfim, é um jogador excepcional e que, sem dúvida, torna a seleção uma seleção diferente, torna o time melhor, ao menos na minha visão. E falando desse assunto, estarei trazendo um vídeo da TNT Sports, polêmicas vazias, e vamos ver, baseado neles, vamos fazer um react e dar um pouco também da nossa opinião. Até porque não tem ninguém pedindo, foda-se, brincadeira, vamos estar trazendo um pouquinho dessa opinião aí e vamos ver se vocês concordam também comigo ou não. Bora lá. Vai gravar direito ou vai dar ruim? Sempre gravamos. Beleza. Tanto é que você faz sucesso que você faz. Aí. Cara, tem programas que me irritam profundamente, viu? Profundamente. Muitas coisas me irritam, mas esse programa em específico me irrita muito. Tem que fazer isso aqui. Fred, pra variar, sempre polêmicas vazias. Antes de tudo, ele tem que reclamar. Tem que ou do cenário, ou do tema, ou da posição da câmera. Enfim, é um reclamão. Porém, gosto bastante das análises dele. Fala, moçada, beleza? Ó, polêmicas vazias na área, convidando você a desfrutar deste belíssimo programa. No último episódio, eu fui vencido pela produção com um tema caça-clique. Deu resultado. E aí, o que acontece agora? Eles querem continuar caçando o seu clique. Com a seguinte pergunta: Neymar deve continuar sendo convocado para a seleção brasileira depois que ele foi para o Sauditão? Mais um contratado pela Liga da Arábia. Já vou dar a minha opinião, eu já tinha antecipado, agora eu vou falar mais aprofundadamente. Na minha opinião, sim, o Neymar deve continuar sendo convocado, até porque, tecnicamente e do ponto de vista decisivo, ele é um jogador extremamente diferenciado, pode levar em consideração o extracampo, a fase, o momento, enfim, é realmente complicado analisar isso, mas no quesito seleção, que é o assunto aqui, ele sempre joga bem, ele desequilibra, tanto é que ultrapassou o Pelé em números de gols, então, ou seja, é um cara que sem dúvida faz a diferença para a seleção. E além disso, ter jogadores que jogam em ligas mais fracas é um problema. Eventualmente, talvez, se você trata de jogadores mais medianos, mas tratando de jogadores que são absolutamente acima da média, como que é o caso do Neymar, acho que não seria tanto impacto, até porque já tivemos jogadores não tão bons assim, que são jogadores muito bons, é verdade, mas não são nem de longe do nível do Neymar, que durante o tempo que jogaram na China, foram convocados para a seleção, que inclusive estiveram na própria Copa. Então, de antemão, já deixo claro que, na minha opinião, não é um problema o Neymar jogar no Sauditão e ainda assim ser convocado. Lembrando que é uma pena ele ter ido para essa liga, mas bora lá. Arábia Saudita, e aí, pra galera que já não gosta do Neymar, é bola levantada pra falar, tá vendo? Tem obrigação de pedir a aposentadoria da seleção. A seleção não pode mais viver agora convocando o Neymar. E aí eu queria lembrar vocês que o Neymar tem 31 anos de idade e vem de, apesar da lesão no PSG, ótimos números quando esteve em campo na temporada passada. E quando esteve em campo pela seleção brasileira na Copa do Mundo, por exemplo, foi muito bem. Inclusive fez um gol que só não foi decisivo porque tomamos o empate faltando 4 minutos. Mas se não fosse isso, o Neymar teria sido decisivo para levar o Brasil eventualmente para uma semifinal de Copa do Mundo. Então, um ano atrás, a gente estava... Observações que ele faz, e ele foi bem enfático, que é quando o Neymar está dentro de campo. Infelizmente, cara, o Neymar machuca muito, fica de fora de vários jogos decisivos. Na minha humilde opinião, é devido a pancadas, obviamente, mas o que leva ele a tomar tanta pancada? Pode ser o fato cara bad boy, a maneira que ele se porta, etc e tal, mas pra mim o principal motivo é o Neymar não solta a porra da bola, velho. Neymar prende bola demais, velho. Se ele se soltasse mais a bola, provavelmente ele se lesionaria mais, teria menos empate, combate físico com outros jogadores, provavelmente estaria mais inteiro, mas vamos seguindo aí. Falando aqui no início da temporada europeia e falando que o Neymar estava ali no top 3 de jogadores da temporada. Era ele, o Messi, às vezes o Haaland,
Muita gente gostava do Mbappé, mas Messi e Neymar estavam no bolo. Isso um ano atrás. E ninguém questionava a escalação do Neymar na seleção brasileira. Agora você tem, um ano depois, o Neymar indo para o Al Hilal, a seleção com um novo treinador, que a gente não sabe se é interino ou definitivo. Inclusive, o programa está indo ao ar e já saiu, provavelmente, a primeira lista do querido Diniz, né? O programa sai antes da lista do Diniz. Então eu estou gravando aqui sem saber se o Neymar foi convocado ou não pelo Fernando Diniz. Imagino eu que não há motivos ou razões técnicas para não convocar o Neymar agora. Olhando para longo prazo, eu não imagino ele no ciclo da Copa do Mundo. Baseado em quê? Tem gente jogando mais? Quem ocupa o lugar? O Neymar não é para estar nem no grupo. Você vai abrir mão desse talento porque está indo para a Arábia Saudita? Se esse for o seu argumento, todo mundo que foi para a Arábia Saudita não pode mais ser convocado pelas suas seleções. Dito isso, o Cristiano Ronaldo não pode mais ser convocado, o Rubem Neves não pode mais ser convocado, o Mané não pode mais ser convocado e por aí vai. Isso vai acontecer? É óbvio que não. Vários desses aí, se quiserem, continuarão sendo convocados. Inclusive gente mais velha que o Neymar nessa história. Alguns não serão porque tem treta com a comissão ou porque decidiram se aposentar. Por exemplo, o Benzema. Alguém aqui acha que, em sã consciência, que ele não deveria ser convocado para a seleção francesa? Deveria. Ele deixou de ser por outras questões. Inclusive, ele ia para a Copa do Mundo. Ele foi convocado. Ele foi cortado por uma lesão até hoje mal explicada. Mas... E vou além, cara. Tô aproveitando esse gancho. Eu sei que não é exatamente o ponto, mas se o Benzema vai para a Copa, provavelmente Messi hoje não teria vencido uma, cara. Só a minha opinião. Estando na Arábia ou não, se ele tivesse um bom relacionamento com a comissão do Deschamps, ele seria convocado. Da mesma forma, isso vale pro Cristiano, vale pro Mané, vale para todo mundo. Pensa num nome aí que foi para a Arábia Saudita. Um nome qualquer, o Koulibaly. Não, a partir de agora o Koulibaly não vai mais ser convocado. Aí você fala, mas tem seleções e seleções. Tem uns que não tem como abrir mão do cara, porque o cara é o cara. A seleção brasileira tem como abrir mão hoje desse playmaker, desse camisa 10, desse ponta de lança? Tem alguém hoje executando melhor esse papel? Eu já disse antes que o jogador que mais se aproxima do Neymar em termos de característica para fazer esse papel é o Rodrigo. Mas o Rodrigo pegou este protagonismo na seleção, o Rodrigo pegou este protagonismo já no Real Madrid, o Rodrigo não está nem executando este papel no Real Madrid, diga-se de passagem, porque esse papel agora é do Bellingham. Então temos um problema. A gente tem uma demanda clara por um papel e a gente ainda tem um jogador aos 31 anos entregando o futebol. O que mais me pega nisso tudo é que o Neymar ainda só tem 31 anos, cara. Assim, fazendo uma análise simples e uma previsão bem grotesca, por assim dizer. Cara, o Neymar jogaria ainda, mas muito tranquilamente, 5 anos em altíssimo nível. Assim, cara, é complicado entender. Lógico, tem toda a questão financeira, etc, dificuldade de ter ficado na Europa. E por falar nisso, cara, uma coisa que eu observei, assim, na minha visão, o Neymar se tornou refém do seu próprio talento, do seu próprio patamar, porque ele custou tanta grana pro PSG, cara, e envolveu tantos problemas extracampos que esses altíssimos valores impediram, associados, obviamente, a esse lado extracampo dele, ele ser contratado pelos times, cara, porque no quesito qualidade, cara, não existe nenhum outro jogador da Europa hoje com as mesmas qualidades que o Neymar. Então, assim, é realmente uma pena do ponto de vista futebolístico, mas do ponto de vista financeiro é piada a grana que ele vai ganhar, cara. Mas, enfim, vamos seguindo aqui. Se o Neymar realmente não entregar nada na Arábia Saudita e começarem outros jogadores a jogarem muito pro papel, aí você pode falar que realmente, dá pra começar a trocar o pneu. Já fizemos um programa aqui sobre protagonismo na seleção. Acho que no próximo ciclo esse protagonismo deve ser do Vinícius Júnior. Inclusive o Vinícius Júnior estará aqui no Opiniões daqui a pouco, tá? O Opiniões que você não tem o direito de ter hoje é coletivo. Não é a opinião de uma pessoa, não, é de uma porrada de gente. Você junta todas elas numa sala e fala assim, galerinha, a opinião de vocês está errada. Eu não sei de onde vocês tiraram isso aqui, mas vocês não tinham o direito de achar o que vocês acharam. Eu vou chegar já lá. E aí é o seguinte, o Neymar foi para a Arábia Saudita. Temos exemplos de outros jogadores na seleção brasileira que foram para mercados alternativos e continuaram sendo convocados? Vários. E aí eu vou pegar aqui. Jogadores, inclusive, que não... Exatamente aquilo que eu havia levantado lá antes do vídeo. Vários jogadores jogando em ligas teoricamente mais fracas já foram convocados.
não eram questionados, diga-se passagem, e que eram bem menos talentosos e importantes para a seleção do que o Neymar. Vamos lá, estavam no Japão e eram convocados para a seleção brasileira, porque o Japão um dia já foi a Arábia Saudita, tá? Nos anos 90, o Japão foi a Arábia Saudita para o futebol brasileiro, tá? Ninguém nunca incomodou tanto a Europa como hoje acontece com o Sauditão. Mas o futebol brasileiro já perdeu vários jogadores para um mercado alternativo, que era o mercado japonês. Que se a gente for olhar os melhores jogadores que estavam no Japão e os melhores no Sauditão, tem mais gente boa no Sauditão do que tinha no Japão. Mas vamos lá. Ronaldão. O Ronaldão foi para a Copa de 94 jogando no Japão. Beleza, que era reserva, mas não lembro ninguém fazendo escândalo. César Sampaio não só foi para a Copa de 98, como era titular da seleção brasileira, jogando no Japão. E pasmem, o meio-campo da seleção brasileira de 98 tinha dois caras que jogavam no Japão, ele e o Dunga. O Dunga aos 35 anos e capitão do time. O Dunga era capitão da seleção, titular da seleção e jogava no Japão. E eu não vi nenhum boneco falando, mas meu Deus, que vergonha, como é que pode a seleção ter dois titulares que jogam no Japão? Pois é, o meio-campo da seleção tinha César Sampaio e Dunga, e os dois jogando no Japão. E o César Sampaio com 30 anos, o Dunga com 35. Só opinião aqui, a respeito da Copa de 98 eu não posso falar nada, porque eu era um bebê nessa época. E a julgar por essa fala que o que o Formiga tá trazendo, cara, provavelmente não tenha tido tanto reviravolta ou polêmico nesse sentido, porque esses dois jogadores que citaram não eram tão midiáticos quanto o Neymar, e o Brasil estava vindo de uma recém-conquista de Copa do Mundo, que foi a Copa de 94, então não tinha o pesar de mais de 20 anos sem ganhar uma Copa, então, enfim, acho que essas coisas acabam pesando e causando essa polêmica. E eles estavam no ciclo direto, tá? Renato Augusto foi para a Copa do Mundo jogando na China. Foi para a Copa do Mundo jogando na China. É bem verdade que ele era titular no ciclo, depois acabou perdendo espaço e foi reserva na Copa. Mas ninguém questionou o Renato Augusto. O Paulinho, que foi titular na Copa, ele foi boa parte do ciclo convocado jogando na China. E todo mundo entendia que ninguém estava entregando mais que ele ali. O Jorginho, lembra do Jorginho, que hoje é treinador, era lateral direito? Craque. O Jorginho foi campeão do mundo em 94, jogando na Alemanha. Sabe onde é que ele vai em 94.2? Pro Japão. E ele é convocado logo depois e continua convocado até 95, até o finalzinho do ano, quase entrando em 96. Também nunca aconteceu. Vários outros jogadores foram convocados para a seleção jogando na Ucrânia, jogando na Grécia, jogando em mercados alternativos. Ah, mas a Ucrânia também, o pessoal falava lá da cota Shakhtar, até o Guardiola começar a chancelar alguns, né? Quando o Douglas Costa estava no Shakhtar, todo mundo dizia que a convocação dele era bizarra, não sei o quê. Quando o Guardiola contratou, opa, agora a gente aceita porque o Guardiola deu a chancela. Mas esses caras eram convocados para a seleção. Nenhum que eu citei aqui, nenhum é mais talentoso e importante para a seleção do que hoje é o Neymar. Então não faz muito sentido achar que só porque o Neymar foi para a Arábia Saudita, ele não pode mais ser convocado. O nível vai cair? Evidentemente. O nível vai piorar? Evidentemente. Mas o Brasil precisa da convocação do Neymar porque não tem ninguém mais jogando mais que ele ou nenhum jogador melhor do que ele para executar o papel. Lembrei de outro aqui, que depois da Copa de 94, campeão do mundo, foi pro Japão. Zinho. O Zinho, depois campeão do mundo, foi pro Japão. Continuou sendo convocado. Até quase a Copa de 98. Todos esses caras na casa dos 30 anos ou mais. Ou seja, na mesma idade que o Neymar tá indo pro Sauditão. Para um mercado que também não era desenvolvido, que também não tinha um suprassumo de futebol, que também não era o ápice da técnica e que você tinha uma evolução clara do ponto de vista tático, técnico, qualitativo e tal. Todos esses foram e todos esses continuaram sendo convocados. Cara, sua observação, isso que ele ressaltou é bem verdade. A grande maioria desses jogadores que ele citou já estavam numa fase terminal da carreira e já tinham toda uma construção de carreira dentro da própria seleção. Coisa que o Neymar também tem, mas no quesito tempo de carreira, assim, Neymar acabou de virar a segunda página da carreira dele, cara. Ele tem, sei lá, tranquilamente mais uns 8 anos de futebol. E assim, na minha visão, ele ainda não tá na parte final. Ainda tem muita linha para poder queimar. Dá para chegar inteiraço até a Copa de 26. E aí, assim, tentar encerrar com chave de ouro a passagem dele pela seleção. Mas enfim, é realmente, novamente, uma pena isso, cara. Júlio César, eu não sei se vocês lembram, ele foi pra... Cara, Júlio César em 2014, jogando lá com um Mickey. Bizarro essa convocação, cara.
Não dá pra entender. Copa de 2014 jogando no Canadá. No Canadá. Houve questionamentos? Houve questionamentos. Mas goleiro era cargo de confiança e o Júlio César não fez uma Copa ruim até os 7-1, que eu acho que a culpa é de todo mundo, menos do Júlio César, né? Convenhamos aqui, o Júlio César não tem culpa ali, mas o Júlio César fez um ano antes da Copa, eu acho que ele tava no bolo ali pra ir pra Copa e acabou indo. Então, o Neymar, eu sei que ele desperta esse amor e ódio, ame ou deixo e tal. Porém, repito, ele tem números e níveis de atuações para continuar sendo convocado em uma idade plenamente possível de continuar sendo convocado. O fato de ir para a Liga da Arábia Saudita acho que não faz sair da briga, até porque a gente tá falando de um fora de série. E de novo, se todos os outros que forem para lá a gente achar que não podem mais ser convocados pelas suas respectivas seleções, aí acabou-se. Inclusive tem gente em desenvolvimento que ainda não atingiu o seu ápice, que foi para lá e não vai deixar de ser convocado. Ou alguém acha aqui que o Rubem Neves não vai ser mais convocado, o Milinkovic-Savic, a seleção dele vai abrir mão, né? Ah, não, pô, o Milinkovic-Savic que tem 28 anos. Se você acha, por exemplo, que o Neymar foi mercenário ao ir, e eu tenho sérias restrições a esse termo, porque eu já gravei vídeo sobre isso, já falei aqui na TNT, o Neymar tomou um checkmate do PSG, né? Ele ficou ali, ou aceita a proposta do Al Hilal, ou fica aqui e aceita brigar. Só que brigar sem nenhuma garantia de que ele ia jogar e de que ia ser utilizado, correndo o risco, como aconteceu com outros jogadores, de ficar 6 meses encostado esperando a próxima janela, na esperança de ser liberado de graça ou de alguém comprar mais barato. Porque Cara, e aí, assim, na minha humilde opinião, quem sou eu pra poder julgar? Neymar e o staff dele falam o que quiserem da vida dele, mas assim, cara, achar que o Neymar vai ficar no PSG e poder brigar isso e tal é piada, cara. O Neymar tem futebol pra ser titular em qualquer time, em qualquer lugar do mundo. Basta ele tá em boa forma e querer pra poder desenvolver isso, cara. Assim, se sou um pouco, desculpa, enfim, novamente, quem sou eu pra julgar a escolha de alguém, ainda mais minha decisão financeira, mas assim, eu não tenho efetivamente a grana que o Neymar tem, mas imagino eu que em algum certo nível de patrimônio e de grana, cara, não tem muita diferença, muita relevância na sua vida, o quanto você vai conseguir ajudar a viver, etc. Porque chega um certo patamar que aquela quantidade de milhões não tem efetivamente influência no seu dia a dia, entendeu? Então, são números, talvez só pelos números, não necessariamente com uma coisa efetiva no seu dia a dia, com uma possibilidade de... Cara, assim, dinheiro Neymar, ele tem dinheiro pra viver por várias e várias e várias gerações. Ele já tá com seu nome marcado na história do futebol, mas ele poderia ser ainda maior do que ele é, entendeu? E é realmente essa a pena, cara. De novo, isso é informação. O PSG não ia liberar o Neymar de graça para nenhum clube europeu. E o Barcelona não tinha dinheiro para pagar. O Barcelona queria o Neymar, acertou o salário com o Neymar. Falou, Neymar, eu posso tanto. O Neymar falou, beleza. Isso era 3 vezes menos do que ele ganha hoje, tá? O mercenário que vocês dizem aí ia ganhar 3 vezes menos para ir pro Barcelona. Só que o Barcelona não tinha dinheiro para tirar o cara do PSG. Aí faz o quê? Ah, não, vamos ficar aqui e arriscar brigar. E qual é a garantia que você tem? Nenhuma. E a outra garantia? Cara, chegou essa proposta aqui do Al Hilal para pagar 5 pau por ano aí para você. Quer? E o PSG doido para que ele fosse, porque o PSG toreou o negócio para levar o Neymar para onde ele queria, para um mercado não concorrente e pagando pelo Neymar. E aí o PSG saiu ganhando, não reforçou o rival, ganhou dinheiro e vai economizar 200 e tantos de milhões de salário. Ou seja, um puta de um negócio, né, pro PSG, que ainda conseguiu um bem bolado para trazer o Mbappé, reintegrou o Mbappé e não duvido se renovar com o Mbappé e no final conseguir tudo o que queria. Aí a galera fala, mas o Rabiot entrou na justiça e conseguiu. Não é verdade, o Rabiot não entrou na justiça. O Rabiot, quando brigou com o PSG, foi no sindicato, foi na liga, não conseguiu porra nenhuma e ficou 6 meses lá parado esperando até ser liberado, porque o contrato acabou, para ir para Juventus. Todos que brigaram com o PSG, financeiramente falando, perderam. Ou ficaram presos lá, ou foram encostados, ou acabaram saindo desvalorizados. Com todos foi assim. Então o Sheik conseguiu dar um nó no Neymar. Ah, eu acho que o Neymar é uma vítima, é um coitado, é óbvio que não. Eu só acho que falar mercenário, porque ele não foi só pelo dinheiro, inclusive ele nem queria ir. O ponto foi esse. Mas no final caiu pra cima, vai pra um mercado que tá se abrindo, que tá pagando muito dinheiro e que ele daqui a 2 anos vai estar livre. Pode voltar pra Europa? Pode. Pode vir pro Brasil? Pode. Ele vai poder fazer da vida dele o que ele quiser. Agora, se você considera que o Neymar foi mercenário, tem um monte de gente na frente na fila aí, que era gente mais nova, com o mercado europeu altamente aberto e gente que foi porque quis, com proposta na mesa de clube europeu. O Milinkovic-Savic é um, por exemplo. Mas segundo a sua tese do Sauditão, o Savic não pode mais ser convocado pela seleção dele. O Mané não pode mais ser convocado pela seleção dele. Pô, é óbvio que isso não vai acontecer. É
óbvio que isso não vai acontecer. Isso não aconteceu nem com o Cristiano, porra, que de todos é o mais coroa deles aí. Então para com isso, né, velho? Vamos deixar de ser hipócrita só um pouquinho, porque quando foram outros jogadores atuando em mercados alternativos, ele não deixou de ser convocado. Então assim, se o Neymar não estivesse entregando nada tecnicamente, ok. Se o Brasil tivesse uma safra absurda de substitutos pro Neymar, ok. Se o Neymar estivesse embarreirando o aparecimento de talentos na seleção, ok. Não é esse o caso. Então, meu irmão, bota a violinha no saco e, porra, bota opiniões aí que eu já tô puto também. Ó, seguinte, e aí falando em seleção brasileira, o último programa que a gente fez sobre protagonismo de seleção, a gente lembrou quem? Vinícius Júnior. E recentemente saiu a lista dos 3 indicados a melhor jogador da UEFA na última temporada. Os indicados: Kevin De Bruyne, Haaland e Lionel. Por que Lionel? Porque o corte da UEFA é a temporada passada e a Copa do Mundo estava em qual? Na temporada passada. Observação, o Vini não ficou entre os 10, hein, cara? Bizarra essa lista, viu? Então, até faz sentido, o Messi tá lá, tá? A questão é, e aí aparece na sua tela, os 10 primeiros colocados. Aí você olha, esmiuça, brinca de onde está o Oli, e a pergunta é, onde está Vinícius Júnior? Ele não está entre os 10. Pior, ele não está entre os primeiros 11. O Vinícius Júnior, lembrando, a UEFA faz um grupo técnico que indica a galera para votação. E aí um grupo de especialistas vota. Os especialistas votaram nesses 3 aí: Messi, Kevin e Haaland. Tá ok. Mas não tem como, em nenhum lugar do planeta, um ser humano achar que o Jesus Navas jogou mais do que o Vinícius Júnior na temporada passada. Não há, sob nenhuma ótica, nem sob tortura. Se tu segura o cara aqui e fala, meu irmão, você tem que votar no Brozovic porque ele jogou mais que o Vinícius Júnior. Não tem como. Quem mais? Declan Rice, jogou mais que o Vinícius Júnior. Nem que jogou mais do que o Vinícius Júnior. Rodri, é brincadeira, velho. Gundogan. Aí você pode até falar, mas o Gundogan foi campeão, o Rodri fez o gol do título. Ninguém desses jogou mais do que o Vinícius Júnior. Com todo respeito, bota um pi aí. Mas não dá, eu tenho que falar o que vem da alma. Esse programa aqui é verdade. Aqui é jornalismo real. Não tem gué. Cara, desculpa, essa é uma opinião coletiva. Todos vocês que votaram estão errados e não deveriam ter o direito de dar essa opinião. Porque, desculpa, não há nenhum olhar que possa considerar plausível que o Vinícius Júnior, o melhor jogador do Real Madrid na temporada, para muitos, inclusive eu, foi o melhor jogador da Liga dos Campeões da Europa até as semifinais. Inclusive, para Vitor Sérgio Rodrigues e para mim, ele foi o melhor jogador da Champions. Você pode achar que foi o Haaland, o Rodri, que foi o que ganhou, que é um... Cara, isso faz bem verdade que o Vini jogou pra caramba. E assim, Kevin De Bruyne e o próprio Haaland jogaram uma barbaridade a temporada toda. Sim, mas na Champions em específico, não muito, cara. Tanto que nos jogos mais decisivos, nenhum dos dois decidiram. Nenhum dos dois decidiram a final, nenhum dos dois decidiram. O Kevin De Bruyne deu aquele chute, aquela paulada de fora da área lá, mas assim, no geral não foi o cara exatamente decisivo e que destoasse. Enfim, e o Vini tava carregando o Real nas costas, cara. Então, todas as jogadas do Real Madrid, todos os lances de perigo, gols, assistências, saíram do pé dele. Então foi um cara que realmente jogou muito nessa Liga dos Campeões. Um puta voto cult do cacete, mas beleza. Mas o Vinícius Júnior foi o melhor jogador do Real Madrid, se envolveu em quase 50 gols na temporada. Se você pegar as 15 mais impactantes atuações da temporada passada, você vai ter umas 4 do Vinícius Júnior. Inclusive um é o clássico. Quantas atuações impactantes teve o Brozovic? Que mal pergunte. Eu vou te responder, nenhuma. Inclusive o Brozovic virou reserva na Inter de Milão. Ele não foi melhor jogador nem da Inter, porque teve Barella, teve Çalhanoğlu, teve o Escambau A4. O Brozovic foi recuperar a vaga na fase final e se tinha dúvida se ele seria titular na decisão da Champions. Detalhe, Declan Rice. Provavelmente o Brozovic entrou por causa da Copa, velho. Ele, juntamente com o Modric, jogaram muito bem na Copa, cara. Qual foi a grande partida do Rice na temporada? Ele fez 4 jogos que ele botou o jogo no bolso. Jesus Navas, meu amigo, não foi de UEFA. Com todo respeito Navas aí, essa é uma opinião coletiva em que tá todo mundo errado. Dito isso, um abraço, porque já deu foi palpitação aqui agora. E é isso, cara. Tá aí a opinião de Bruno Formiga. Gosto bastante dos comentários deles e realmente é um absurdo o Vini não ter ficado entre os 10 e o Neymar ser cogitado, não ser convocado. Ai, cara. Mas é isso.
Pessoal, tenho um compromissozinho agora. Preciso estar indo. Provavelmente amanhã pela manhã estarei de volta. Não sei se para ver vídeos aleatórios ou para jogar, enfim, vou decidir aí na virada da noite. Mas é isso. Aquele abraço e até mais. Fui!